Antônia, gostaria de te agradecer por esse convite. Você sabe que eu gosto muito de você. Nós representamos a mesma empresa maravilhosa que tem levado vida, saúde, qualidade de vida às pessoas. Eu Verdade. gostaria que você se apresentasse novamente. Então vamos lá. Eu sou Antônia Goldinho, eu sou terapeuta integrativa e sou representante fisioquântica. Eu sou especialista em terapia vibracional quântica, assim como a Dulce também é. E o nosso intuito aqui, a nossa intenção aqui é trazer para vocês casos de sucesso. Eu atendo em Teresina, que tanto tem participantes meus como da Dulce. Eu atendo em Teresina, no Manhattan River Center. Tem também lojinha lá, além de eu ser terapeuta, lá tem uma lojinha dos produtos Fisioquântica que eu represento a Fisioquântica no Piauí. Excelente. Além de ser esse ser humano maravilhoso, né? Eu estava comentando com a Antônia que ela tem uma facilidade muito grande de ler o biocampo das pessoas. Porque você olha para a Antônia, a gente já consegue enxergar o amor, assim, o cuidado que ela tem com o ser humano. E isso é tudo na terapia quântica. Sou Dulce Viana, eu atuo na terapia quântica já há quase 16 anos. A minha função aqui na empresa, eu sou representante do Laboratório Fisioquantic e eu atuo na parte de levar conhecimento aos profissionais. A todos os profissionais da área da saúde, eu desenvolvi um método, conforme a Antônia comentou com vocês, o método 4D é um passo a passo em que a pessoa não tem mais dificuldades em elaborar protocolos quânticos em qualquer área. Isso porque é uma linha de raciocínio, são 4 decisões que eu te ajudo ali a desenvolver, a elaborar o protocolo. Isso é uma autonomia maravilhosa, porque quando você está lá no seu consultório e o paciente chega com 5 disfunções diferentes, você diz: e agora por onde eu começo? Podem A sentar aqui. Antônia tá craque, ela já sabe por onde ela começa. Mas a aula de hoje, principalmente, a gente vai falar sobre emocional. Como blindar o emocional, para que ele não gere doenças no seu organismo. Importante nós dizermos que todo o nosso trabalho é baseado no laboratório Fisioquantic, na indústria farmacêutica do bem, a tal Medic. E qual a diferença desses dois? Em primeiro lugar, os produtos do grupo Fisioquantic não têm efeito colateral, não têm residual químico, traduzindo, recém-nascido e grávida, que são os pacientes mais delicados, podem usar, com um benefício muito grande. Fisioquantic, frequência de minerais, frequência de órgãos saudáveis, Catalmedic, matéria-prima ponderal com frequência. E a gente sabe, né, Antônia, que a frequência é tudo. Essa tecnologia Quantum Health, ela faz com que essa informação saudável chegue no núcleo celular. E você sabe por quê? Muitas pessoas vão aí nas gôndolas de farmácia, pegam um polivitamínico e toma aquele polivitamínico achando que está beneficiando o corpo. 60% daquele polivitamínico que ela pegou escoa para as fezes, justamente porque não tem a chave para abrir os receptores celulares. Deus colocou ali nas células os receptores que são flexíveis e se abrem para receber tudo que está ali na matriz extracelular, os nutrientes, as informações para as células. E somente o laboratório Fisioquantic tem essa tecnologia Quantum Health. Então, eu digo que esse é o grande lance da terapia quântica, porque o grande problema da humanidade hoje está na suplementação. Não adianta você suplementar se os seus receptores celulares estiverem oxidados. E quem não tem oxidação hoje? Poluição, fumaça, poluição eletromagnética, ou 5G, alimentação ácida, tudo isso prejudica a flexibilização dos receptores. Então, a gente não tem esse problema. Mesmo na Catalbed, que é onde a gente tem matéria-prima com frequência, então ela pega essa informação com frequência, essa tecnologia, e leva para dentro do núcleo celular.
onde a vida acontece, é aonde essa informação precisa chegar. E falando hoje sobre as emoções, a gente sabe, né, Antônia, que todos nós podemos passar por situações como essas. Verdade. Vocês, vocês- Pensamentos, sentimentos, emoções, tudo nos levam também, tudo isso também é poluição para o nosso organismo. é verdade. E quem já não passou por um luto, nós estamos preparados para perder alguém que nós amamos na morte? Nunca. Então, algumas situações da vida podem gerar no nosso organismo emoções inesperadas, exacerbadas. Essa semana aí vocês viram aquele ocorrido lá na entrega do Oscar. Foi algo que pegou de surpresa aquele ator e ele ali, naquela emoção exacerbada, ele reagiu daquela maneira. Então, pode também acontecer conosco. Mas, se nós não estivermos reequilibrando o nosso emocional com a frequência correta. O ponto em questão dessa tela aqui é o equilíbrio. Nós podemos ter antipatia? Sim. Nós podemos ter Verdade. ansiedade? Não é, Sim, Antônia? sim, Desânimo, irritação? Sim. O ser humano, ele não é linear. Todo mundo que você encontrar pela frente, que for linear, foge dessa pessoa. Porque o normal é nós termos altos e baixos, ok? Lembra da curva do cortisol? De manhã aqui embaixo, lá pelas 16 horas ela sobe. Isso é o ser verdade. humano. E a gente vai equilibrando. Então, o importante é nós termos equilíbrio emocional. E aqui, o campo eletromagnético, o biocampo, que eu falei da Antônia, o dela é gerado pelo amor, ela é uma pessoa muito amorosa, muito conscienciosa. Então, aqui a gente está vendo esse gráfico das emoções. O que eu queria dizer para vocês aqui é cuidar muito do pensamento que vocês produzem o dia todo. Eu sei que, às vezes, virar a chave do negativo para o positivo não é fácil. Mas tenha em mente que um pensamento negativo, ele libera neuropeptídeos que vão parar em determinados órgãos fragilizados e vão gerar disfunções celulares. Então, olha a importância de nós cuidarmos, estarmos sempre vibrando na frequência positiva. E tudo que nós pensamos, neuropeptídeos, então geram químicas no nosso organismo e a gente acaba transmitindo essa frequência para o nosso biocampo. Antônia, você já ficou perto de pessoas que o ambiente estava insuportável? Sim, com certeza. E aqui eu quero lembrar para você a frequência do medo. A frequência do medo, nós passamos 2 anos vibrando nessa frequência. E a frequência do medo ela é 100, mais baixa que a frequência da Terra. Então, o que aconteceu? É como se tivesse sido havido uma implosão. Todo mundo lá embaixo, todo mundo no lodo, todo mundo para baixo mesmo. Por quê? Porque essa frequência do medo ela é mais baixa que a vibração da Terra. Então, se está o planeta inteiro vibrando numa vibração, as pessoas vibrando nessa frequência, era para acontecer o que realmente aconteceu, né? Todo mundo, muitas mortes, muitas depressões, casos de ansiedade, muitos casos de desespero. Então, a gente percebe a importância da vibração, de cada sentimento, da vibração do nosso corpo, né? A gente está vibrando numa frequência boa. Isso mesmo. Escuta o que eu estou te falando, todos vocês aí que estão nos escutando. Vai chegar o dia em que a gente vai pingar quântico na caixa d'água. Eu comento que Traumavite tinha que pingar na caixa d'água da prefeitura. Quem não tem trauma hoje em dia, todo ser humano, até os animais, não é mesmo? A gente vai, Verdade. a gente vai entrar aqui na fisiologia das emoções.
É muito importante nós entendermos a questão da fisiologia. Como que Deus projetou o ser humano? De que maneira ele deveria funcionar para sempre estar vibrando numa frequência sublime, frequência do amor, frequência de Deus. Olha que interessante. Então, na fisiologia das emoções, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema límbico. Olha os 3 componentes aqui, o tálamo. A gente vai esmiuçar um de cada vez, mas eu vou dar 2 opções para vocês. Se o paciente chegar dizendo, eu estou com um problema no hipotálamo, tem solução quântica. Ou então, se eu quero um quântico que abranja isso tudo, também temos aqui. O tálamo, ele reorganiza e transmite, bem, os impulsos nervosos vindos do tronco cerebral para o córtex cerebral. Então, quando a gente fala de transmissão de impulso nervoso, a gente já pensa no sinápsium, porque o sinápsium é a frequência que vai aumentar o estímulo e a potência desse estímulo elétrico, desse impulso nervoso. Só que ele precisa da capinha, da bainha de mielina para protegê-lo, para que ele vá para o lugar correto. Então, por isso que nós incluímos o invólucro. E consciêncios, porque ele é cérebro total. Ele não só leva vitaminas, leva frequência de coenzima Q10, energia de força das células, mas ele também tem a frequência do cérebro saudável. Olha que interessante. Transmissão e reorganização de impulso elétrico via medula, tálamo, sinápsium, invólucrum e consciêncios. Mas e se for o hipotálamo? Gente, hipotálamo é importantíssimo. Sabe por quê? Hipotálamo comanda hipófise, cascata hormonal, é tudo. Essa é a prova de que o emocional, a Antônia estava comentando, ele controla o emocional, controla o nosso organismo. Então, hipotálamo, nós reequilibramos com o ânimos, a frequência, o produto quântico ânimos. Olha a importância do hipotálamo. Ele controla o quê? Temperatura, apetite. Então, no protocolo de emagrecimento, além do cromo, além do magril, eu tenho que incluir o ânimos? Sim! É a etiologia do problema, da disfunção. É a raiz do problema. Olha o que o hipotálamo controla. Equilíbrio hídrico, emocional, sexual. E as amígdalas? Vocês estão vendo aqui no desenho a localização exata. As amígdalas são responsáveis pelo emocional, comportamento social, agressividade. Qual é a frequência das amígdalas? G límbicos. Lembra? Todo produto com a letra G na frente significa glândula, ok? G adrena, glândula suprarrenal. G límbicos, todos é a glândula do sistema límbico. Então, eu quis esmiuçar aqui para vocês entenderem bem como que dá para a gente tratar, reequilibrar especificamente cada situação. E aqui, os neurotransmissores que controlam as nossas emoções. Passando rapidinho aqui, todos nós conhecemos adrenalina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, pele com pele. É por isso que eu gosto tanto do gel. Anota aí essa dica. Gotas e gel eficácia é a mesma, mas o gel, quando a pessoa fricciona pele com pele, ou você passa em outra pessoa, aumenta a produção de ocitocina, neurotransmissor calmante. Por isso, Antônia, que é tão gostoso a gente abraçar as pessoas. Exatamente. Então, e mais, a gente deve pelo menos dar 9 abraços por dia para você aumentar o seu sistema imunológico. Pelo menos 9 abraços. E 9 abraços é fantástico, né? Fantástico. E aqui a comprovação científica. Deus colocou esse neurotransmissor Gente, detalhe, a ocitocina, ela é muito liberada
durante a amamentação. Olha que projeto lindo, como nós fomos feitos. E o abraço, Verdade. pele com pele. Essa tabela é fantástica, nós elaboramos que você tenha ela para consultar sempre. Quais os quânticos que reequilibram individualmente cada um desses neurotransmissores. Gente, esse conhecimento vale ouro. Adrenalina, fuga ou luta. G-adrena, glândula adrenal, ok? Suprarrenais, é onde vem o fluxo de cortisol e adrenalina. Eu já ouvi uma pessoa, um profissional da área da saúde, me dizer que o G-adrena transforma ela na pessoa que ela gostaria de ser. Olha que fantástico. É porque reequilibra a adrenalina. Verdade. Muitas emoções exacerbadas, a pessoa não tem controle. Então, a gente precisa da ajuda do quântico, que não tem efeito colateral e não tem residual químico. A gente pode usar G-adrena em bebezinho? Lógico. Em grávida? Também. Não tem efeito colateral. Noradrenalina, que tem a ver com a concentração, em estar alerta. Olha que interessante. Na medula suprarrenal, ela é um hormônio, mas no sistema nervoso, ela é um neurotransmissor. Então, é por isso que nós colocamos aqui, na questão do neurotransmissor, Vitalzen, refazer a rede neural. E na medula suprarrenal, G-adrena. E a dopamina, que dá prazer, dá alegria, a gente vai ver aqui essa questão que a Antônia comentou, de quando a pessoa ela está feliz, ela está alegre. Eu trouxe uma foto aqui, uma termografia, de como fica o corpo da pessoa quando ela está feliz. Então, olha que interessante, dopamina, ela só é liberada na presença dos cofatores. Quais? B6, B9, magnésio, manganês, ferro, cobre e zinco. É por isso que o Totalis é tão importante. Ele entra com todos os seus cofatores para produzir dopamina. Mas olha quem entrou aqui, Diol Quantique. Sabe por quê? Bem interessante, gostei dessa. Antônia, Deus colocou no nosso organismo o maior sistema que existe, é o sistema de dentro, endocannabinoide, tem receptor em todos os órgãos. O Diol Quantique, esse produto fantástico, foi desenvolvido pelo Dr. Marco Marcondes, depois de muita pesquisa, a gente tem tido muito sucesso com ele. Entra na produção de dopamina e Vitalzen como matéria-prima. E a ocitocina, que a gente acabou de falar agora, é o neurotransmissor do amor. Olha só, é produzido aonde? Na sede das emoções, hipotálamo, e armazenada na hipófise. É por isso que a gente colocou o G límbicos, porque ele pega todo o sistema límbico. GABA. O GABA é o principal neurotransmissor que reequilibra o sistema nervoso central. Acalmá-los. Isso! Antônia, ele é bioidêntico com criança. A criança hiperativa, que tem o QI elevado e é mal compreendida, você administra o Calmales para ela, ela consegue reorganizar os impulsos elétricos e colocar em prática todo o QI que ela tem. Gente, isso é fantástico. Quantos adultos que são hiperativos e sofrem com isso? Mas tem uma dica aqui, uma carta na manga. Calmales é bioidêntico com criança. Adulto, a gente gosta de dar o Energicept, a não ser que aquele adulto seja um adulto imaturo. Ele ainda precisa curar a criança interior. Sabe aquele homem que precisa da aprovação da mãe, mesmo depois de casado? Precisa da aprovação para tomar decisões? É aquele homem inseguro, sempre se escora em alguém? Esse homem, nós precisamos curar a criança interior com Calmales. Você não está ouvindo, não? Está ouvindo, Antônia? Estou, sim. Bom, vou continuar rapidinho aqui, então. Estou ouvindo. Acetilcolina, que é muito importante no aprendizado. Totalis, por causa dos cofatores. O glutamato, que tem a ver com memória e aprendizado. Vitalzen e consciêncios. As endorfinas
dor e euforia, analgésio. Aliás, analgésio você pode usar em qualquer dor. Qualquer dor. E o diol quantique. E a serotonina, Vitalzen e Nutrissono. Então, fica essa tabelinha aqui para vocês terem aí na gaveta do consultório de vocês. A gente vai falar agora Muito sobre o boa. sistema nervoso autônomo. Tem a divisão parasimpática e simpática, ou seja, Sim. calma Simpática. e reação, ok? Nós precisamos ter o sistema nervoso Ação autônomo. e reação, lutar e fugir, né? Isso mesmo. Tem que estar equilibradinho, Antônia. Porque se a pessoa fica com a pupila dilatada o dia todo, é problema. Ela está com o cortisol exacerbado. Precisa ser reequilibrado. Sabe por quê? Cortisol em excesso vira chumbinho dentro do corpo. Você já ouviu essa expressão? Chumbinho, veneno de rato? Porque ele engripa as articulações. Ele promove uma oxidação muito grande. Isso que ele precisa ser reequilibrado. Igual o quântico que reequilibra todo o sistema nervoso autônomo. O principal dessa aula de hoje é o Consciêncios. Antônia, você me disse que você ama o Consciêncios, é isso mesmo? Isso, e aqui eu uso muito uma fala da nossa mestra Rosângela Arnett, que ela disse que o consciêncios deveria ser colocado na caixa d'água, né? Porque ele nos traz muito foco, ele nos traz muita consciência, ele realmente equilibra o nosso sistema nervoso. Isso mesmo. Então, essa frequência, né? Ele traz para nós, para dentro da célula, a informação de tranquilidade, a informação de foco, de presença. Então, por isso que eu gosto muito de usar o Consciências. Excelente. E nos Doutora... casos das pessoas que têm, por exemplo, eu uso muito para estudantes o Consciências e o Centralis. Né? Já é uma dica que eu estou dando aqui, que eu uso muito. Olha que interessante, vocês perceberam? Consciêncios empodera neurônios e sinapses. E o centralis reequilibra o sistema nervoso central. É uma oitava acima do neurovite. Neurovite emocional, centralis neurológico. A Antônia vai em cima. Parabéns, um beijo, doutora Rosângela, que eu amo, minha amiga, gosto demais, falei com ela essa semana. Deus te abençoe e te proteja. Olha que interessante o Consciêncios, então somente ele equilibra o sistema nervoso autônomo. O que é importante a gente saber disso? Vamos voltar aqui. Vamos aqui embaixo dessa gravura, olha, inibição aqui na divisão parasimpática, né? Inibição da produção de adrenalina. E lá na simpática, estímulo da liberação de adrenalina. A maioria de nós estamos com isso em desequilíbrio. Então, seria bom a gente dar um G-adrena? Glândula adrenal? É lógico que sim, mas a etiologia, a raiz do problema está aqui na mente. Na mente que sente e que decodifica essas emoções, muitas vezes não estão de acordo com a realidade. Essa é a foto que eu disse para vocês. Eu queria que vocês se concentrassem nesse corpinho aqui do meio, alegria. Olha esse corpo oxigenado, levando nutrientes, circulação a todos os membros e órgãos. Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Olha o neutro. Olha a tristeza. Como que isso é comprovado cientificamente, como prejudica a nossa saúde. Mas, Dulce, passando por uma situação triste, eu consigo decidir ser racional? Eu consigo não ficar triste diante daquela situação? Sim, consegue. Com o Consciêncios, ele te ajuda a digerir aquela emoção e entender a realidade. Eu consigo fazer algo para sanar esse problema terrível que aconteceu? Olha, não consigo resolver o problema, mas eu consigo, com os quânticos, cuidar da minha emoção. Eu já ajudei muitas crianças, o último agora recente,
A família toda morreu num acidente de carro e a médica me ligou. O menininho estava tentando tirar a própria vida porque ele queria ir embora junto com os pais. Ele queria morrer, ele não queria viver. E foi o primeiro que eu dei Calmales e o Consciêncios, ajudá-lo, acalmá-lo, mas para ajudá-lo a entender, a digerir emocionalmente aquela dor imensa dentro dele. Então, agora a gente vai entrar na saúde mental, os quânticos que reequilibram o emocional. Você viu que a gente já falou de um monte aí, né? Eu e a Antônia, a gente tem muita experiência, então a gente entrega tudo. Dores emocionais Verdade, geram doenças. Muito verdade. importante você ajudar o seu paciente a verbalizar a dor, a verbalizar as emoções. E o melhor quântico para isso é o parlatum, que vem de parlare, de falar, de puxar lá de dentro e trazer para que ela, tudo que a gente verbaliza, olha aqui, ó, quem cala, somatiza. O que não vira palavra, vira sintoma. As Eu feridas achei muito invisíveis. interessante, Dulce, na nossa conversa de hoje à tarde, que eu usava o parlato normalmente para as pessoas com necessidade de falar. Eu nunca tinha levado o parlato para esse lado que você está mostrando agora. Você sabe, Antônia, que eu já tive muito sucesso em tratar gagueira com parlatum, né? Mas assim, um adolescente, 19 anos, o pai abandonou a família e a partir daquele momento ele começou a gaguejar e não conseguia mais controlar a fala. Então é lógico que entra aí um trauma-vite, a raiz do problema. Você não trata a raiz, a recidiva é certa. E a gente não quer ficar nessa ciranda, a gente quer libertar a pessoa, vai viver a vida, vai ser feliz, vai andar descalço na grama. O parlato ajudou esse jovem a soltar as cordas vocais. Traumavite e parlatum. Então, não só na questão da fala em si, da gagueira, mas também ajudar aquela pessoa que é Isso. reclusa a verbalizar. Então, olha que interessante, ele destrava o modo fala nos bloqueios emocionais. E aí eu vou dar uma dica. Às vezes a pessoa ficou muito tempo calada, sendo espancada verbalmente, quem quer que seja, pelo patrão, pelo marido. É muito bom você dar um calmante quântico para ela. Porque se essa pessoa falar tudo que Verdade. tem dentro dela, não vai dar bom. Então, talvez um Centralis, que a Antônia deu a dica aí, né? Ou então um Energicept, junto com o Parlatum, porque ela vai falar, ela vai dizer não. Dulce, Oi, meu amor. nós podemos ir respondendo que aqui tem uma pergunta. Para uma criança hiperativa com TDAH, diagnosticada por médico tomando risperidona, seria uma boa indicação Calmales e o que mais? Sim, O Calmales. Traumavite, né? Calmales, Então, Traumavite. olha, o Consciências. Calmales. Isso! Perfeito. Olha, Uhum. 90% das crianças que são diagnosticadas com essa disfunção, elas têm QI elevado e são mal compreendidas. Absurdo isso, são gênios que são mal compreendidos. Essa criança tem que gastar essa energia, tem que andar de bicicleta, tem que fazer natação. Sabe o que eu já cheguei a fazer com os meus gêmeos? Eu vou contar aqui, pode contar, Luiz? Pode, os Ó, gêmeos dela são maravilhosos, gente. Vocês não têm noção do que essas crianças aprontam. obrigada. Eles têm 12 anos, mas quando eles tinham 2 aninhos, Antônia, era meia-noite, eles queriam conversar, brincar. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu coloquei uma escada na minha sala. E aí meu marido ficava do outro lado e eu desse lado, e a gente fazia competição. Vai, Pedro, agora a gente vai ver quem sobe mais rápido na escada. E eles subiam e desciam. Na quinta vez, os dois já estavam abrindo a boca de sono. Tem que gastar energia. Né? Quem não tem piscina vai de escada, né, Antônia?
É verdade. Então, bota essa criança para gastar energia. Como a Antônia orientou aí, olha, o Calmales principal, GABA, certo? Uhum. Consciêncios, para ela ganhar foco, atenção, aumenta a inteligência e a calma, porque ele tem várias frequências dentro. E aqui, Dulce, eu oriento também, nesse caso do TDAH, a retirar açúcar, porque em vez de retirarem açúcar das crianças, eles dão Ritalina. Então, assim, retirar o Parabéns. açúcar é excelente. Não sei se você Excelente. concorda comigo. 100%, porque o açúcar, ele depleta o que no corpinho da criança? Cromo. E o que o cromo faz no corpo de qualquer ser humano? Controle emocional. Olha como você está certa, Antônia. Uhum. Viu que Beleza. interessante? Em todos os processos emocionais, olha isso aqui. Ter consciência da verdade é ter a chave das correntes que nos prendem. Vou te contar rapidinho uma situação. Uma paciente que estava. Aqui a gente se tornou especialista em tirar a pessoa do coma, com os quânticos. E essa Uhum. senhora, ela estava em coma e a família ficou com receio de indicar o consciêncios e ela despertar e entender a situação que estava acontecendo com ela. Eu expliquei para a família, nós precisamos trazê-la para o consciente. O consciêncios vai melhorar sinapses, neurônios, a cognição e vai já trazê-la de maneira equilibrada. Nós precisamos trazê-la para a realidade, para que ela continue as melhoras no organismo dela. Então, não prive as pessoas desse benefício quântico. Qual é a chave da corrente que nos prende? É o consciêncios. Ele é o principal nas questões emocionais. Então, ele ajuda a digerir as emoções. Você usa, Antônia? Todos os dias. Gente, eu amo a risada da Antônia, eu amo. Oh, Todos. quando eu uso consciêncios, eu consigo cumprir toda a minha agenda. Sério, eu nem preciso de coaching. Eu sei, às 8 eu vou fazer isso, às 9, às 10. Sabe por quê? Você fortaleceu a cognição, neurônios, sinapses. Você aumentou a sua inteligência por causa de tudo que tem dentro ali do consciêncios. Vamos ao primeiro protocolo, Antônia? Vamos. Usuários de drogas. Olha essa moça linda aqui no centro da tela. Olha em que situação que ela chegou no Tiver uso de alguém, drogas. tiver alguém com. Pode falar, Antônio. Uhum. Certo. Cortou, Antônia? Fala para nós. Não estou te ouvindo. Vou continuar aqui com o protocolo. Vamos explicar rapidinho o porquê desse protocolo aqui. Algum tempo atrás, nesse protocolo de usuário de drogas, o primeiro, para controlar essa emoção exacerbada, eu indicava o Energicept. Por isso que ele está dentro dos parênteses aqui. Hoje, sem dúvida alguma, o principal é aquele que enche os receptores do sistema endocannabinoide. Você reequilibra qualquer vício, tabagismo, obesidade mórbida. O que mais? Me ajuda aí. Tudo que é vício, o Diol Quantique enche os receptores. Então, ele supre aquela frequência que o vício propiciava para aquele organismo. Diol Quantique é o primeiro, mas fique atento à dosagem. Uma moça nessa situação, já totalmente prejudicada pelas drogas, não vem com 5 gotinhas. Não vai chegar nem perto do resultado que você deseja. Lembra que todos os receptores do corpo dela, eles estão obstruídos pela toxicidade das drogas. Eu começaria aqui nessa situação 20 gotas do Diol Quantique 3 vezes ao dia. No mínimo, ok? Usuários de droga.
Gelímbicos, lembra? Agressividade, aquelas pessoas que saíram dos parâmetros sociais. Ela está fora de qualquer parâmetro de sociabilidade familiar. Então, agressividade exacerbada, gelímbicos, consciêncios, para nutrir e empoderar esse cérebro, cromo, porque ele devolve o controle das emoções, e Vital Zen, matéria-prima, para refazer toda a rede neural. Gente, esse protocolo que nós desenvolvemos, ele tem salvado muitas vidas. Antônia, você voltou? Tá ouvindo aí, Antônia? Não, né? Eu vou continuar aqui, então. Ela mutou o som dela para transmutar. Antônia, desmuta o seu som, por favor. Não, né? Vou continuar, então. Pede para ela, fala, Antônia. Antônia. Pronto, deu certo. Eu estava tentando desmutar e não consegui. Era como se vocês aí que tivessem fechado todos os sons e aí eu não conseguia abrir o meu. Não, meu amor. O que você achou desse protocolo aqui para usuário de drogas? Muito bom. E aqui o que eu gostei da história do Joe Quantic, porque as experiências que a gente tem visto nas discussões de grupo que nós participamos é que precisa muito acertar a dose, né? Que ele é um pouquinho complicado em relação à dose. E o que eu gostei aqui foi que para alguém que está e vem muito a calhar, porque eu estou com um caso de um usuário, não é? E que eu quero usar o Joe Quantic com ele. Então, eu gostei já desse posicionamento para eu já começar com a dosagem. Já deu correta. certo. Essa é a assinatura no final do seu protocolo. Anota aí. O que você deseja conta muito na frequência do universo. Eu sempre escrevo em letras garrafais. Já deu certo. Minha parte foi com muito amor e muita certeza. Nós temos ajudado muitos usuários de droga com esse protocolo. Eu falei isso, me arrepiou todinha aqui, ó. Porque é gente que está sofrendo, é um sobrinho seu, é um irmão da outra, às vezes jovens que estão perdendo a vida por causa dessa situação. Vamos aqui mais um protocolo quântico para vocês aprenderem e já colocarem em prática. Vamos falar um pouquinho sobre o corpo em alerta. A gente vai falar, então, sobre a ansiedade, esse circuito, esse caminho da ansiedade normal, que às vezes começa só como uma tensão, e a patológica, que é doença. O caminho é o mesmo. O que diferencia aí é a frequência daquela situação e a intensidade, a descarga dos hormônios do estresse. Então, olha que interessante, eu amo trazer a fisiologia, porque a sua mente capta essa imagem aqui e você nunca mais esquece. Todas as vezes que a gente fala de estímulo elétrico, você vai lembrar da medula. Ele precisa percorrer esse caminho. Então, quando a gente está diante de uma situação tensa, a amígdala, que a gente já viu lá atrás, ela interpreta aquela situação como uma ameaça, como um risco. Ela manda uma mensagem para o hipotálamo e aí ele responde com um estímulo para o organismo se proteger. Olha a importância do equilíbrio, você ter controle. Ei, Dulce, aqui Oi, em amor. relação à amígdala. E aquelas pessoas que antigamente, quando se tinha muita crise de garganta, o que os médicos faziam? Retiravam as amígdalas. Quando tinha problemas com vesícula, o que o médico fazia? Retirava a vesícula e por aí vai. E em relação às amígdalas, para quem retirou as amígdalas, como fica essa situação? O corpo está sempre em alerta, ele aprende a se reorganizar? Sim, muito interessante essa sua pergunta. Essa amígdala aqui que nós estamos falando é a amígdala cerebral, mas tem essa outra amígdala ali,
região, né, da garganta, que Isso. a gente vai falar sobre um protocolo dessa amígdala aqui, dessa região, mais à frente. Essa amígdala aqui, Ótimo. Antônia, é essa cerebral, ok? São as amígdalas Uhum, cerebrais que ficam lá no centro. Então, por que a gente está falando delas? certo. Olha, então, a amígdala cerebral, quando a gente está diante de um perigo, ela interpreta, olha só, se você estiver reequilibrado, ela vai interpretar de maneira correta. É um assaltante, mas ele está longe, eu consigo correr. Eu consigo de socorro. E não se desesperar e não saber o que fazer e cair no chão. Percebeu a diferença? Então, a intensidade e maneira, a interpretação. A amígdala cerebral manda uma mensagem para o hipotálamo e aí a descarga. Eu preciso fugir. Adrenalina e cortisol. Olha quantos sintomas que vêm do emocional. Sintomas psicológicos, medo e ansiedade excessivo, compulsão alimentar, insônia. Então, tudo isso a ansiedade provoca no corpo da pessoa. Sintoma físico, tremores. Por que Magcatal é o melhor para qualquer tipo de tremor? Porque ele relaxa e acalma, alcaliniza o terreno biológico, ele entra em 300 reações enzimáticas. Ó, só nessa tela aqui, daria para passar uns 30 protocolos, bom? Associando os quânticos. Mas depois vocês podem ver essa aula em detalhes. A gente vai deixar gravado lá no canal do YouTube, também no canal da Antônia. Eu queria dizer algo sobre o Diol Quantique, que no canal do YouTube, Dulce, D-U-L-C-E, Viana, com 2 N's, tem uma aula gravada que eu gravei com o meu irmão Miguel Galli sobre o Diol Quantique. Uma aula que ficou bem explicativa, vai te ajudar muito também, inclusive na questão da dosagem. Mas voltando aqui a respeito desse emocional, olha que loucura, tontura, retesamento muscular, batimento cardíaco acelerado. Nessa situação de batimento cardíaco acelerado, você tem que ir na raiz do problema, que é o cortisol exacerbado, Energicept, mas por via das dúvidas, até que ponto essa toxicidade prejudicou ali o pericárdio, o miocárdio. Então, por via das dúvidas, Energicept e Corcomande. Olha que legal. Corcomande, aparelho cardiocirculatório. Já protege, se já tiver provocado alguma disfunçãozinha ali, você já corrige com o Corcomande. E a gente chega na ansiedade versus gastrite. Antônia, quantas pessoas que a gente conhece desenvolveu gastrite por causa de ansiedade? Não é verdade? Muitas. Hoje mesmo à noite eu estava conversando com uma paciente que achei que ela estava melhor. Ela disse: "Tu nem sabe, eu estou com gastrite." Aí eu disse: pois vá assistir a nossa palestra, o nosso bate-papo, que aí a gente pode dar umas dicas a mais e dar uma melhorada nesse seu protocolo. Então, assim, gastrite está muito, muito ligado à ansiedade. Sim. Gente, não repare, porque eu decidi racionalmente ser feliz. Eu sou desse jeito que vocês estão vendo Duas. aqui. Eu também. Por isso que eu te amo. E ó que a gente já passou por cada coisa, né, Antônia? Mas Já. quem disse que as mulheres elas não podem ser inteligentes e alegres? Quem foi que contou essa mentira? Nós somos alegres, nós somos felizes, somos inteligentes. Graças a Com Deus. certeza. Olha que interessante, a ansiedade exacerbada libera muito mais adrenalina, estimula a produção do ácido clorídrico. Deveria ficar quietinho, digerindo ali a alimentação. Então, ele acaba ficando descontrolado, irrita a parede do estômago, aumenta a acidez, refluxo gastroesofágico, gastrite, úlcera. Vamos resolver? Protocolo quântico, anota aí. Maravilhoso essa situação. Desequilíbrios
estomacais. Todos esses aqui. O primeiro vai ajudar a gente a reequilibrar o fluxo do ácido clorídrico, Azianon. Uma vez o Marcondes me falou algo muito interessante, há muitos anos atrás, ele me disse, Dulce, quem tem juízo toma Azianon. Sabe por quê? O Azianon, ele alcaliniza o pH de todo o organismo. Ele detoxifica, ele tira a toxicidade do terreno biológico. E ele reequilibra o ácido que está ali corroendo toda aquela mucosa. Por que a gente tem que incluir o digeril? Porque ele pega da boca até a ampola retal. Ele reequilibra toda essa mucosa. Não só por isso. Eu amo o digeril. Ele tem enzimas anti-inflamatórias, então ajuda a tirar. Imagina uma pessoa com úlcera, uma ferida ali naquela mucosa. Então, ele tem enzimas anti-inflamatórias e digestivas. É lógico que essa pessoa com úlcera, com gastrite, ela tem dificuldade na digestão. O digeril resolve isso, dá uma forcinha a mais para reequilibrar essa disfunção. Por que o Energicept? Porque é a raiz do problema. Olha que protocolo fantástico. Maravilhoso, muito bom. E aí eu vou criar juízo e tomar o Azianon, porque o meu juízo só deu para eu tomar o Colamin. Ô, Antônio, eu vou te contar um segredo. O Azianon é o tipo do produto que tem sempre um novinho lá na minha geladeira. Porque eu venho de uma família que tem problema na digestão, sabe? Eu sou neta de portugueses. Meu avô nasceu lá em Trás dos Montes, em Portugal. Loirão do olho azul. Mas tá bom, né? Queria ter olho azul, mas tá bom. E eu sempre tenho Azianon na minha geladeira. Porque ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele tira... Na minha geladeira é o digeril e no caso, o consciêncios, o digeril eu sempre tenho, o consciêncios eu sempre tenho, o Colamin e o Oxyflower. O Oxyflower é igual a doutora Rosângela. Eu tenho, em cada cômodo da casa eu tenho um Oxyflower. Muito bom. 2 dicas de ouro, anota aí. Quais os 3 quânticos que a gente sempre guarda na geladeira depois de aberto? Azianon, Midrix e Colamin. Ok? Isso. Abriu, guarda na geladeira, porque é solução. Uma outra dica de ouro. Azianon, 5 ml antes das principais refeições, digestão. Mas se o paciente ingeriu algo que está fazendo muito mal para ele, e nós precisamos retirar isso do organismo dele, 10 ml. Na primeira de 10 ml, ele vai evacuar aquilo que estava fazendo mal para ele. É fantástico, funciona. Lembra dessa dica. E aqui a gente poderia ter trazido muitos trabalhos científicos, eu trouxe só um aqui, né? Mas comprovando como que o sistema imunológico ele pode ser afetado pelo estresse. Vamos a mais um protocolo, que é o que a gente precisa no dia a dia do nosso consultório. Verdade, muito. Vocês já ouviram falar que todo mundo que tem problema nos rins, isso está intrinsecamente ligado com medo, muito medo? Medicina tradicional chinesa, que é milenar, eles associam órgãos com emoções, né? Intestino. Não, isso aqui a gente vai ver mais à frente. Vamos falar dos rins aqui, né? Então, olha que interessante. Medo sem fuga. A pessoa está aterrorizada e não pode fugir. O que acontece com ela? O esfíncter se abre e ela urina incontrolavelmente. E a musculatura começa a tremer involuntariamente. Olha de novo, o hipotálamo, sede das emoções, é ativado, ativa a hipófise, que libera adrenalina, noradrenalina e cortisol. Aí reduz o calibre dos vasos, dificulta o trabalho dos rins e surge a hipertensão. É lógico que a gente sabe,
a gente precisa ingerir muita água durante o dia, né? Eu bebo aproximadamente 2 litros de água por dia. Você, Antônia? Eu bebo mais porque eu levo à risca a orientação da nutricionista. Parabéns. A quantidade de água para eu beber por dia é 2,3 litros. Então, eu bebo em torno disso, ou 2,500. Eu bebo realmente muito. Mas também a gente vai muito ao banheiro. Excelente. Olha, toxinas estão sendo retiradas do seu organismo. Quando a gente sabe que a gente bebeu a quantidade correta, quando a urina sai límpida, incolor. Lá no meu Instagram, Dulce Viana, com 2 N's, Terapia Quântica, tem uma tabelinha que eu coloquei lá, a quantidade exata de água para cada peso, para proporção corpórea, ok? E Vamos ao... como você sabe que não bebeu a quantidade de água suficiente? Fezes, evacuação. Você não consegue evacuar. É a outra dica. Excelente. E tão importante, né, Antônia? Sim. Muito importante. Renal Detox é o nosso eleito para desintoxicar não só as células, o tecido e a função dos rins, mas também para reequilibrar a matriz extracelular. É tudo aquilo que vem entrar na célula e também aquele dejeto metabólico da própria célula. Olha que interessante. Renal Detox reequilibra, limpa os rins. E olha que importante para quem tem hipertensão. Ele reequilibra renina, angiotensina e aldosterona. É lógico que essa pessoa que tem muito medo e acaba gerando, mas é vice-versa, viu, gente? Quem tem problema nos rins é porque ela tem muito medo, ela pode até esconder isso, mas existe. E aí, se a gente usa o quântico específico, a gente cura o emocional? Sim. Sim! Então, o renal detox, ele não está só limpando os rins, ele está limpando o medo dessa pessoa. Porque a química do medo, ela vai ser filtrada nos rins. Percebeu? Verdade. Uhum. Sim. E aí, a gente acrescenta o consciêncios para ele trabalhar ainda mais a percepção de vida dessa pessoa. Vamos falar um pouquinho agora sobre intestino. A medicina tradicional chinesa associa, eu falo deles porque eu acho eles tão sábios, né? Lá eles previnem a doença, eles tratam a saúde, para que a doença não aflore no organismo. E Isso eles associam, mesmo. não é, Antônia? Uhum. Sim. Fantástico. Eles associam o intestino com culpa. Mas como assim culpa? Você se coloca. Ai, mas eu não fiz aquilo. Ai, mas eu queria tanto fazer aquilo pelos meus filhos, mas eu trabalho. Mas eu. Sabe a síndrome de Mulher Maravilha? Querer fazer tudo e é humanamente impossível. Então, você se coloca culpa ou você deixa outros colocarem em você. Cuidado, cuidado. O intestino, como a gente vai ver aqui, ó, intestino doente, cérebro doente. Então a gente aprende que o nervo vago ele tem uma ligação direta do cérebro com o intestino. Olha essa tela aqui para você entender a importância da homeostase. Como o nosso corpo ele está todo interligado. Mais de 100 milhões de neurônios no intestino. Ah! E percorre do cérebro, o nervo vago, até o abdômen e dá origem a vários ramos que inervam diversos órgãos cervicais, torácicos, abdominais. O seu intestino, ele tem um sistema nervoso próprio. É por isso, lembra? O sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? Olha como é importante você evacuar todos os dias, conforme a Antônia explicou, a importância da água que ela citou, que a água ajuda o bolo fecal a ser retirado ali do intestino. Qual é o protocolo perfeito
nós reequilibrarmos 100% o intestino. Constiflan vai trabalhar na constipação intestinal, na motilidade dessa musculatura intestinal, na flatulência, ou seja, fermentou, estragou, tem que ser expelido. Agora, esse camaradinha que eu amo demais, Mag Catal, a tríade, e eu trouxe para vocês a função de cada um desses tipos diferentes de magnésio. Bisglicinato de magnésio. Onde que ele atua? Muita gente pergunta isso, ó. Pressão arterial, reequilibra. Desempenho sexual, físico, muscular, fadiga e neuromuscular. Lembra que todo músculo tem receptor para magnésio. Ó, miocárdio, músculo cardíaco, ok? Peristalse intestinal, musculatura para expulsar as fezes. Todo músculo tem receptor para magnésio. Lembra disso, a importância da contração muscular. Músculo não funciona sem magnésio, ok? E o lisinato, aonde que ele atua? Olha, na placa neuromotora. Olha a importância. É por isso que em tremores, tremor essencial ou outros, o magnésio é fundamental. E na velhice também no caso da senilidade, né? Quando já vão perdendo os movimentos, perdendo o equilíbrio, é muito importante o lisinato e o taurato. Então, eu sempre olho mais junto com os outros florais necessários. Excelente dica, viu, Antônia? Realmente, na sarcopenia, né, a perda de musculatura, principalmente em quem é sedentário, é muito importante nós termos aí matéria-prima, né? O aminobem, né, aqueles aminoácidos do bem, junto com o multicatal, constrói músculo. E o magnésio também tem que estar presente nesse protocolo. E olha, o taurato é cabeça, é cérebro, gente. Memória, criatividade. Ele relaxa e acalma. Então, para intestino, o primeiro, Mag Catal. Ele é perfeito. Já teve situações em que a pessoa usou o Mag Catal e me disse, mas eu não estou evacuando direito. Essa pessoa não estava ingerindo água na quantidade correta, como a Antônia, ela nos deu a dica. Então, qual é a realidade? Isso daqui não é milagre, é tecnologia. São esses médicos maravilhosos que desenvolveram essa linha. Educação alimentar é a base do tratamento. Olha as nossas nutricionistas quânticas aí, né? Só no meu curso lá no Método 4D, eu tenho 250 alunos, 20 são médicos. Eu acho que 37 são nutricionistas. Vamos recorrer a elas, né? Então, alimentação alcalina, ingesta de água na quantidade correta e esses suplementos são fundamentais. Olha, a patologia, ela tem diversos aspectos. Assim também como a saúde. Mas para intestino, Antônia, esses dois aqui, dupla perfeita. E aí chegou aquilo que a Antônia estava comentando sobre a retirada das amígdalas, né? É um tecido linfóide que atua no sistema imunológico. Será que o que Deus pôs não tem utilidade? Vamos falar sério? O que Deus pôs é importante, não é? Vesícula é importante. Amígdala é importante. Mas no desespero, Antônia, vamos retirar. Mas tem como desinflamar, tem como diminuir. Os quânticos sempre vão promover benefícios, ok? Sempre. O cobre aí como nosso antibiótico natural, o acuflan, que atua nas interleucinas anti-inflamatórias do agudo, do estágio agudo, o gargantil, aquela tríade fenomenal. Então, nós temos muita ferramenta quântica, muitos frequenciais para solucionar o problema e não tirar órgão, ok? Vamos falar um pouquinho aqui da verbalização reprimida. Garganta.
Qual é o processo? O que acontece? Será que a pessoa estava andando por aí e acabou entrando um vírus na garganta dela e inflamou? Olha que situação. O palato mole, lá dentro da cavidade oral, ele é formado por músculos que se contraem diante da castração emocional. Ou a pessoa tem dificuldade em falar, ou ela é proibida de verbalizar. Olha a importância do parlato junto com consciêncios. Senão ela vai Muito falar importante. isso. E Estar aqui, engasgado. nesse caso aqui, Dulce, quando a pessoa se engasga e engole as emoções, tem um fator muito importante que é travar, é bloquear o chakra da garganta. O que acontece? Bloqueia todo o resto, todo o corpo fica bloqueado, né? Então, é muito importante não engolir sapos, porque quando a gente engole os sapinhos, eles vão acabar travando todo o nosso sistema energético. E, em consequência, doenças. Verdade, Antônia. Você sabe que eu sou muito do diálogo. Eu acho que a gente pode falar tudo para todo mundo, depende do jeito como fala, né? Eu posso te passar uma bola ou eu posso te jogar uma bola. É totalmente diferente uma situação da outra. Mas, devido a muitos traumas, às vezes a pessoa joga a bola sem perceber. Consciêncios vai ajudá-la a passar a bola, ok? Então, nessa situação aqui, e aí? Aquela situação emocional propiciou a entrada de um vírus, por exemplo. Olha que interessante. Solução quântica para verbalização. Parlatum, ela vai resolver a raiz do problema. Gente, experimenta isso aqui. Aquela pessoa que você conhece que teve dor de garganta a vida inteira. Experimenta Parlatum e Gargantil. Olha a nossa responsabilidade. Eu vou fazer ela falar, mas a garganta está inflamada. Mesmo que ela verbalize tudo que ela não verbalizou durante anos, eu preciso corrigir essa inflamação. Então, o gargantil é aquela tríade de onda frequencial colapsada poderosíssima. Ele debela o vírus ainda nas vias aéreas superiores, ok? Foi desenvolvido especificamente essa época de pandemia, de viroses em geral. Olha, eu tenho duas secretárias aqui, que cuidam do curso, dos alunos, né? E as duas começaram com dor de garganta, ok? E o gargantil com o cobre. Por que eu não incluí parlatum para as duas? Porque elas já verbalizam, não tanto quanto poderia, mas elas já conseguem falar. Elas estão naquele período de transição. Eu dei 20 gotas em meio copinho d'água, 20 gotas de gargantil, 20 gotas de cobre. Elas tomaram de manhã, tirou completamente a dor. Tomou na hora do almoço e antes de ir embora de novo. Dose de ataque, é chacoalhão celular. Elas foram embora sem dor nenhuma. No dia seguinte, elas me disseram, Dulce, parece que tirou com a mão. Tudo depende da dosagem. Eu costumo brincar, Antônia, que ninguém segura touro. Sabe aqueles touro brabo de pasto? Ninguém Uhum. segura touro com linha de costura. Você tem que jogar um cabo de aço. Deu para entender? Verdade. Uhum. Lembra da dose. Vamos então aqui, eu acho que estamos chegando nos finalmente aqui da nossa aula sobre raiva e fígado. Você já ouviu a expressão que todo mundo que está muito nervoso, ele está raivoso, ele está agressivo. A raiva, a química da raiva, ela é filtrada pelos hepatócitos, as células do fígado. Então, ele filtra o sangue dessas toxinas, tanto a raiva como o cortisol. Como que a gente pode detoxificar o fígado, melhorando assim a raiva dessa pessoa? A raiz do problema, Energicept. Vocês perceberam? Adulto, eu prefiro o Energicept,
porque ele drena o cortisol do organismo dessa pessoa. A criança, ao males, você nunca vai errar se você usar essa orientação que eu estou te dando. E o hepatodetox? Vai lá no fígado e limpa os hepatócitos. Ele reequilibra o fluxo ali, não só a função, mas o tecido do fígado. E ele também drena raiva e emoções violentas. Lembra que o hepatodetox ele entra em esteatose hepática. E não tem como tratar fígado sem tratar vesícula e vice-versa, ok? Problema na vesícula, você sempre inclui hepatodetox, filtralis e bilium. Você tem que limpar a vesícula limpando o fígado, porque ela fica acoplada ali, recebendo todos aqueles elementos do fígado. E aqui, Dulce, nessa drenagem da raiva, caberia o neurotox? Maravilhoso, maravilhoso. Porque o neurotox, ele tira as toxinas emocionais. Então, Isso. é aquela química, quando a pessoa teve aquela descarga de cortisol e adrenalina. Gente, isso acontece intraútero. Intraútero. Tive um caso que eu ajudei, uma coisa. Vou contar rapidinho aqui, hein? Uma menina, adolescente, tinha uns 19 anos e muito obesa, muito obesa. Vou resumir a história, senão a gente não acaba a aula. Mas ela veio pedindo ajuda, né? O profissional pediu a nossa ajuda, porque ele já tinha feito de tudo. Ele tinha dado vários quânticos e não resolvia. Olha a importância de você descobrir a etiologia da disfunção, a raiz do problema. Muito importante. Muito. A mãe, Antônia, tinha engravidado dela enquanto estava namorando, e para esconder da família, ela amarrava a barriga, que absurdo, e ela parou de comer para ver se o bebê vinha a óbito, se o bebê. O objetivo dela era que a criança não se desenvolvesse. Mas não teve como, e aí a criança nasceu, e a criança nasceu muito desnutrida, muito fraquinha, doente, foi cuidada, e era aquela adolescente obesa. Então, o problema daquela adolescente aconteceu intraútero, o trauma. E quando você não limpa o trauma, não adianta você dar um cromo, a pessoa melhora, mas volta, melhora, mas é a tal da recidiva. Depois que nós introduzimos, né, o neurotox, o traumavit, qual a diferença de um e do outro? O traumavit, ele limpa os condutos neurais onde ficam a química do trauma, cortisol e adrenalina em excesso. Neurotox, ele limpa pensamentos obsessivos compulsivos. Sabe aquele pensamento que te esgota? Você não quer pensar, mas ele volta à sua mente? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Neurotox resolve. Então, parabéns, Antônia. É isso aí. E essa insegurança relacionada com a dor nas costas? A pessoa não tem desvio de coluna, ela não tem nenhum problema estrutural, mas ela sente dor ali nos ligamentos, na musculatura, em todas as costas. Então, a gente sabe que isso tem muito a ver com insegurança. É por isso que eu ensino todas as esposas a usarem o gel, qualquer gel, nas costas do marido. Eu estou aqui, eu estou te apoiando. Meu marido tá aqui na minha frente, ó, tá fazendo assim, ó. É pra fazer em mim, hein? É pra fazer em mim, hein? Entendeu? Como é Dulce, por trás de todo homem bem-sucedido, existe uma mulher por trás, não, do lado, né? É porque quando você passa o gel nas costas do homem, na verdade, o homem, ele é um menino crescido, né? E a sociedade cobra muito essa questão de ser super-homem, né? De cuidar de toda a família, trabalhar, ser bem-sucedido, barriga tanquinho, né? E todas essas coisas aí. Então, quando você passa o gel, qualquer gel, pode ser aí um estáfilos, entendeu? Quando você passa nas costas, muda muita coisa. Eu estou aqui, eu estou te apoiando, confia em mim.
Isso funciona. Então, aí, para essa questão, essa dor, né? Essa dor idiopática, né? Essa dor que não tem explicação, analgésico. Gente, qualquer dor, a gente usa o analgésico. Não é mesmo, Antônia? Sim, qualquer dor, inclusive a emocional. E o analgésico, ele é tão perfeito, gratidão esses profissionais que desenvolveram, porque ele não só analgesia, ele não só tira dor, ele reconstrói. Ele tem anti-inflamatório quântico. Olha que coisa bem pensada. Ele tem frequência para reconstruir articulação. Por isso que qualquer problema do joelho, você fricciona o analgésico umas 6 vezes ao dia, tira a dor com a mão. Mas não só porque ele promoveu ali uma analgesia, porque ele começou a reconstruir a articulação. Ele tem reequilíbrio do sistema nervoso central, o emocional e o neurológico juntos. Uma amiga minha me dizia que a dor, ela queima o juízo da pessoa. Por Verdade, isso, não é, Antônia? A pessoa fica verdade. louca. É Fica. por isso que colocaram o reequilíbrio emocional e neurológico dentro do analgésico. Antioxidante, maravilhoso. Vamos Essa, aqui. a história de queimar o juízo, eu vou bem rapidinho aqui, contar uma história de 15 dias atrás. Eu fui para um enduro pedal, né? E lá para o 15º quilômetro, eu comecei com uma dor aqui dor de gases, né? De não ter respirado direito. E aí essa dor não me largava, e eu respirava. Eu comecei a colocar na boca gotas de oxiflau. Eu não faço uma trilha nem a pé, nem pedalando, sem andar com oxiflau na bolsa, né? O oxiflau, ele é parecidinho com esse, dessa cor, e tem outras funções. Então, eu comecei a usar o oxiflau. De 5 em 5 minutos, eu comia oxiflau. Essa dor estava queimando o meu juízo. Eu lembrei disso porque foi a expressão que eu usei para meu marido. Eu disse: olha, aquela dor estava queimando o meu juízo, porque eu ia pedalar e eu já não conseguia mais rodar o pedal, que a dor estava assim, irradiando em todo o corpo. Eu sei que com meia hora que eu estava usando o oxiflau, ainda apareceu na minha frente um riacho de água limpa que era mais ou menos no joelho. Aí o que eu fiz? Saí da bicicleta e me deitei nesse riacho por 10 minutos. E ali fiquei usando o bendito oxiflau. Gente, foram 10 minutos assim que eu saí de lá nova em folha. E a dor tinha parado de queimar meu juízo. Parabéns! Vocês viram o que a Antônia fez? Ela deu um aporte fenomenal de oxigênio dentro do organismo dela. Oxigênio é vida, melhora a circulação, debela vírus e bactéria, debela inflamação. Parabéns, Antônia. Oxiflower é um produto quântico que você tem que ter na farmacinha de casa, ok? Vou te Com contar uma certeza. dica. Eu tenho desvio de septo. Eu não vou operar. Eu queria ter, né, mas não vou operar, porque acho muito incômodo. Todas as noites, uma gotinha do Oxiflower dentro de cada narina. Ele entra, oxigena o tecido, ele libera sua respiração 100%. Além do que, Oxiflower destrói o biofilme criado pelo vírus para se proteger, para chegar até o pulmão. Olha que fantástico. Escovar os dentes com Oxiflower, você debela a gengivite, qualquer problema, tártaro. Então, é muito importante o uso do oxigênio. Vamos continuar aqui, então. Vamos. Olha o que muitos profissionais têm. Tendinite, túnel do carpo. Gente, é uma dor horrível. A pessoa perde a paz da vida. Problemas nos braços e nas mãos estão intrinsecamente ligados com a insatisfação com o trabalho. A pessoa não gosta do que faz. Ela quer mudança, mas muitas vezes ela não tem força emocional para
isso. Olha o que acontece, o nervo mediano, ele acaba sendo comprimido pela inflamação ou esforço repetitivo, né? Mas pessoas que estão felizes com aquilo que elas fazem, elas muitas vezes fazem esforço repetitivo e não inflama, não comprime o nervo, porque o corpo dela está inundado com o quê? Endorfina, serotonina. Olha como isso é sério. Vamos ajudar esse pessoal. Vamos eliminar tendinite e túnel do carpo, essa pessoa aí continuar vivendo de maneira feliz. Traumatóx, debela a inflamação na metade do tempo. É da linha de homotoxicologia, que tira as toxinas do organismo. Ó, fantástico, ok? Analgésico, tudo aquilo que nós já conversamos, tem anti-inflamatório, ele modula a inflamação, reconstrói a articulação. Então, você tem que inserir. Traumatox vai debelar a inflamação? Vai. Mas até lá, trabalha a dor do paciente, ele não precisa ficar sofrendo. Pensa sempre nisso. Vamos retirar a dor, ele recuperar a alegria. Olha a raiz do problema. Consciêncios, para ajudar a digerir as emoções, fortalecer o autocontrole e aí sim aprender a gostar do que faz ou mudar de situação, de emprego, de função. Dulce, Vamos vamos agora. responder duas perguntinhas só, rapidinho. Podemos associar hepatodetox e Energicept para tratar lesão em fígado, mas não diagnosticada como neoplasia? É a primeira pergunta. Certo, vamos responder essa então. Olha, grava o seguinte: algumas frases que eu repito são muito importantes. E se você gravá-las, elas vão te ajudar muito na elaboração dos protocolos. Biofator, fator de vida, a linha laranjinha, que é a linha de frequência dos órgãos, ok? Tem o biomama, das mamas, mentales do cérebro, filtrales do fígado, filter dos rins. O que os biofatores fazem no corpo da pessoa? Eles recuperam a função e o tecido. Como assim? A função para que ele foi projetado, já que ele é um grande filtro, o fígado, ele vai trabalhar melhor isso, produzir tudo que ele precisa produzir. E o tecido, se tiver algum nódulo, se tiver algum tecido que não seja originalmente daquele órgão, então o biofator, ele vai fazer de tudo para tirar paulatinamente aquele nódulo, aquele tecido que surgiu ali. Então lembra, biofator qualquer um, ele recupera a função e o tecido. Deu para gravar? Então, nessa disfunção aí do fígado, eu introduziria o filtralis, que ele recupera função e tecido, o hepatodetox, para ele detoxificar os hepatócitos, certo? E você falou de mais um, do Energicept. Sim, Isso. seria fantástico, ok? Uhum. Esses três. Aí a outra pergunta, essa insegurança emocional, que é lá de onde eles estão perguntando, lá quando a gente falou da raiva, e, né? Volte só um pouquinho para a gente ver lá na insegurança, quando falamos da raiva, do hepatodetox e do Energicept, né? Aí ela disse, essa insegurança emocional pode estar relacionada àquelas pessoas que não conseguem terminar o que começam. Eu entendo que sim, porque a gente tem muitos e muitos casos de pessoas que começam um curso, não terminam, empreendem um negócio e não terminam. Por quê? Porque normalmente elas têm uma estima baixa e elas têm uma insegurança emocional muito forte. Então, aqui a gente precisaria passar também, no caso, um biofator também, né, Dulce? Que eu colocaria o mentalis e o consciêncios. Excelente, fantástico. A gente também pode fazer uma outra live, explicar para vocês sobre os quânticos que otimizam o protocolo, entendeu? Então, dentro deles tem vários outros, às vezes com um só você resolve a situação. Mas isso que a Antônia falou é muito importante. Cuidado com as crenças que colocaram dentro da cabeça de vocês. Verdade.
Fico imaginando, se não fossem os traumas da infância, quantos Pavarotis, quantos Einsteins nós teríamos no mundo, não é verdade? Existe um Sim, poder muito grande dentro de cada um de nós. Isso que eu amo Consciêncios, ele traz à tona a essência, aquilo que você é realmente. Almavite, ele desperta em você aquilo que você deveria ser e que os traumas achataram ao longo dos anos. Experimenta Traumavite Gel, uma gotinha aqui no frontal, somente à noite. Traumavite, gotas ou gel, a gente só usa à noite, porque ele limpa enquanto nós estivermos dormindo. Eu tinha 1 ano de casado, sofri um acidente com meu marido, ele quase morreu. Foi terrível o acidente, terrível. E eu não quis mais pegar em carro, eu não queria mais saber de dirigir, porque eu descobri que o automóvel ele pode se transformar numa máquina de matar pessoas. E com aquilo tomou, certeza. tomou conta da minha mente, Antônia, eu não queria mais. E aí eu engravidei, vieram os gêmeos, e aí é médico, é dentista, é. E aí meu marido me disse: Olha, você precisa voltar a dirigir. Eu falei: Não, você me leva. Oh, meu Deus. Não, você precisa se libertar. Muita oração e Traumavite aqui no frontal. Traumavite aqui no frontal. Eu me lembro, eu subindo uma avenida, ele foi na frente do meu carro, e eu subindo a avenida com o meu carro, atrás do carro dele, né? E as lágrimas escorrendo. As lágrimas escorrendo. E a sensação, eu vou abrir meu coração para vocês. A sensação que eu tive ali na hora, sabe o super-homem, quando ele rasga a camisa e sai voando? Essa foi a sensação que eu tive ao usar o Traumavite. Fantástico. Eu só estou aqui hoje fazendo essa live com as bênçãos de Deus pelo uso do Traumavite. Porque eu também tinha muitos entraves emocionais. Eu me escondi atrás do celular mais de 10 anos. Eu sempre prestei mentoria sem saber que esse era o nome do trabalho que eu tanto amava e falava, né? Os cirurgiões da USP aqui de Ribeirão, atrás do celular eu falava, doutor, usa isso por causa disso, mas quando eu tive que colocar minha cara em frente à câmera, Almavite. Hoje eu Muito estou aqui bem. falando com vocês por causa do Traumavite. Se você quer despertar dons que você nem conhece que você tem, usa Traumavite. Dá de presente. Traumavite é o melhor presente que você pode dar para as pessoas. Vamos continuar, Antônia. Aqui nós já Vamos. falamos da dor nas costas, túnel do carpo, nós já ensinamos como você debela túnel do carpo, articulações. Gente, isso daqui 99,9% de acerto, ok? Todo paciente que você pegar com problema nas articulações, ele tem problema de rigidez emocional. Ele é duro. Por quê? Eu coloquei o exemplo da caneta aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Sabe aquela pessoa que foi sempre humilhada? Ela foi sempre massacrada? Nunca reconheceram as qualidades que ela tinha? Olha como ela vai ficando. Para se proteger. Ela vai criando um escudo de orgulho, de rigidez. Não se aproxime, não me toque. Eu sou superior. Isso é tudo casquinha, frágil. O que acontece na rigidez emocional? A pessoa que não é flexível, ela não aceita opinião contrária. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. Então, ela acaba Sim, prejudicando as articulações, ela acaba criando essa rigidez no corpo dela. Pode comentar isso com o seu paciente que você vai ter 100% de acerto, ok? Tanto nas articulações, você vai dizer, eu vou te ajudar a ser mais flexível. Como aqui, eu vou te ajudar a gostar daquilo que você faz. Ou aqui, eu vou despertar em você uma segurança fenomenal. Ou aqui, nós vamos drenar essa raiva do seu fígado. Pode comentar que é 100% de acerto. Vamos resolver essa questão da articulação? Artox, que é também da linha
que limpa as toxinas do organismo. Olha aqui, ele trabalha o fluxo e o influxo da energia reumática. Analgésium tem que estar, porque ele recupera articulações. E o Sendor é matéria-prima energizada para refazer as articulações. Qualquer problema articular, qualquer, se você usar esse trio, esse protocolo, o sucesso vai ser absoluto. Vamos aqui para o último protocolo da nossa aula. Tem uma dica muito interessante aqui. Impacto emocional grave acidifica o terreno biológico e danifica a estrutura óssea. Porque a nossa aula de hoje, a proposta era blindar o nosso emocional para ele não gerar doenças, ok? Nós sabemos que o organismo alcalino ele é saudável. Doença só aparece em organismo ácido. Pode ser momentâneo e aí ela se aproveita daquela situação, certo? Todos nós sabemos disso. Por isso que o alcalino é maravilhoso e ele entra no protocolo de câncer, porque ele alcaliniza o terreno biológico. As células neoplásicas não têm mais como ficar migrando para o terreno biológico, ok? Mas e nessa situação de osteoporose ou osteopenia, um passo antes da osteoporose, a pessoa ácida, o organismo retira cálcio dos ossos para alcalinizar o sangue, porque senão a situação ficaria bem pior. Então, retirando esse cálcio dos ossos para alcalinizar o sangue, ocorre a osteopenia. E se não for tratada, a osteoporose. Mas lembra, impacto emocional grave. Dulce, Antônia, então todo mundo que tem osteoporose, osteopenia, tem relação com impacto emocional grave? Sim. Lógico, um monte de pessoas vai falar para você que não. Mas nós somos quânticos. A gente sempre analisa a frequência do emocional e a frequência do físico. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Vamos lá? O osteocatal, ele leva toda essa matéria-prima, esses cofatores, olha aí, matéria-prima, cálcio, cofator, magnésio, fósforo, zinco, leva tudo isso para dentro da matriz óssea e recupera, então, essa situação da osteoporose ou osteopenia. Eu poderia incluir aqui um colamin? Lógico, matéria-prima. Eu poderia incluir um petróssus, que é um sinalizador para recuperar mais rápido os ossos? Também pode. Osteocatal, tem a K2. Gente, a K2 é fantástica. Ela desfaz calcificação indevida. Isolada, esporão de calcânio, aquele osteofito, sabe? Bico de papagaio. A K2 da Catal Medic é maravilhosa. Só um adendo aí. Mas na questão desse impacto emocional grave aqui, poderia incluir um traumavite? Também pode. Eu quis trazer para vocês o principal, a fábrica do osso, é o osteocatal. E a gente termina aqui essa live fazendo esse alerta para você. Não julgue. Nós não fomos autorizados a sentar na cadeira de juízes. Somente Deus tem esse papel. Compreenda. Nós, como terapeutas, como profissionais, médicos, fisioterapeutas, dentistas, nós escolhemos reequilibrar a saúde das pessoas. Então, pense com o seu coração. O seu campo vibracional, o campo do coração, é 5.000 vezes maior do que o do cérebro. Pense positivo e você vai sentir a diferença em todo o seu redor. Com certeza. E nós, uma dupla aqui muito boa, que com certeza passaríamos a noite todo dia conversando, né, Du? Pessoal, olha o contato da Antônia, esse ser humano maravilhoso, esse ser humano de luz. Ela é representante aí no Piauí. Todo mundo que é do Piauí, vocês comprem os seus produtos quânticos com a Antônia. Ela é terapeuta integrativa e ela tem algo
eu ensino os meus alunos a desenvolverem lá no método 4D. Ler o biocampo. O biocampo te dá respostas que é a verbalização, e por mais que a pessoa fale com você, a razão nunca vai te entregar, ok? O biocampo do seu paciente dá respostas importantíssimas sobre o tratamento dele, que a razão nunca vai te entregar. E aqui, quem quer me seguir nas redes sociais, o Instagram, lá tem um monte de protocolo, Antônia. Via Quântica é o site do curso, a gente vai começar daqui a um tempo, e o YouTube tem a aula do Diol Quantique lá que eu comentei com vocês. Então, em breve, a gente vai lançar a terceira turma do método 4D. O que é método 4D? É um passo a passo, onde eu pego na sua mão, pego mesmo. Porque no grupo do Telegram, que é o grupo exclusivo de alunos, que a Antônia faz parte, ela já viu eu até às 11h30 da noite responder 40 protocolos, entendeu? Porque eu não deixo você com Maravilhoso. dúvidas. Você compra o meu curso e você sai especialista em elaborar protocolos em qualquer disfunção celular. Então, esse é o site lá do curso. A gente começa as lives agora em abril. Em maio, né? 2, 3 e 4, Antônia, vão ser as lives para a gente lançar a terceira turma do método 4D. 2, 3 e Gratidão. 4 de maio. Antônia, te Um amo. abraço. Amo você. Amo o Luiz, amo o Miguel. Ô, povo maravilhoso. Conta comigo para o que vocês precisarem, tá bom? O conhecimento, quando não compartilhado, ele se torna inútil. Não é mesmo, Verdade. Antônia? Gratidão. Beijo, minha gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Vamos encerrar a reunião em 3, 2, 1.